O TLL11 é o novo ETF de utilities aqui do Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e o TLL, eu vou chamar ele carinhosamente aqui de Útil 11, para ficar um pouco mais fácil aqui no vídeo, tá certo? Ele busca acompanhar o desempenho médio das ações mais negociadas e representativas do setor de utilidade pública no Brasil. Ou seja, aqui vai naquela pegada da energia elétrica, água, saneamento e gás. Eu vou falar um pouquinho sobre esse ETF aqui da Investo, mas vou falar também sobre o concorrente direto dele, que é o Best 11. Vou falar também dos outros concorrentes como o TIRB 11 e até mesmo o Divid 11, que são concorrentes diretos, e mostrar para vocês que o Útil 11 no simulado aqui para trás, no backtest, chegou a bater o próprio IDIV nesse vídeo, tá certo? Então já comentem para mim se você investe em empresas aí de utilidades públicas ou se você prefere uma abordagem um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais neutra, tá certo? Então, novamente, o código aqui dele, lá da B3, tá saindo o TLL11, chamar de Útil 11 para ficar um pouco mais fácil aqui de pronunciar no vídeo, tá certo? O rebalanceamento dele é quadrimestral e a distribuição de proventos é mensal, ou seja, todo mês vai pagar dividendos. Vamos falar um pouquinho sobre a carteira, também sobre a tributação, sempre aqueles cuidados bem importantes, tá? Taxa de administração 0,50% ao ano, bem em linha com o que a gente já tem no mercado brasileiro, tá? Vocês também estão com a percepção aí de que a porteira dos ETFs agora realmente está abrindo no mercado brasileiro? Então, quem acompanha aqui o canal, já é inscrito, já deixa o like, já se inscreveu, sabe que a gente vem acompanhando aqui esse movimento e não é surpresa nenhuma que estão saindo cada vez mais ETFs, tanto os que pagam dividendos, tanto aqueles que não pagam. Então, o nosso trabalho aqui é analisar e saber fazer as escolhas, porque quanto mais opção tem, a tendência é a gente ter taxas de administração menores e mais liquidez no mercado. E o nosso trabalho aqui, o meu como analista, o seu como investidor, é escolher aqueles que mais cabem na sua estratégia, tomando cuidado aí para não se desviar do seu caminho. Eu sempre falo isso, tá? Porque o nosso papel não é gostar dos produtos ou odiar eles, é sim analisar e ver aqueles que são úteis de verdade para nossa realidade, tá certo? Então esse ETF paga dividendos porque tem aqui utilities que tem um caixa previsível, serviços essenciais, aqueles contratos de longo prazo, o que traz ali aquela grande estabilidade ao fluxo de proventos, tá certo? São serviços essenciais, ou seja, tem demanda o tempo todo, ninguém para do nada de precisar de energia elétrica. Eu imagino que você está vendo o YouTube agora do seu celular, do seu computador ou da televisão, né? Tem mais gente que assiste na televisão do que no computador, sabiam? Resulta capital. É impressionante. Mas você precisa de energia elétrica, tanto quanto outros serviços essenciais. Então, é difícil a demanda cair de repente ou mudar drasticamente. E aí eles têm aqui essa diversificação inteligente dentro de um setor específico. Então é sempre bom lembrar, diversificação é bom? Ótimo, necessário. Somos pessoas físicas, eu sempre trato desse lado. Então o nosso papel aqui é ter uma abordagem o mais diversificada possível. Mas, querendo ou não, você tem aqui uma carteira com várias ações brasileiras expostas ao real de um setor meio que específico, tá? Então você tem uma diversificação, mas tem uma certa concentração por outras diretrizes. Porém, é muito melhor do que você comprar apenas duas ações, sem sombra de dúvidas. Eles trazem um pouquinho do histórico de rentabilidade. Eu trouxe os gráficos, tá? Então a gente vai olhar mais para frente a questão mais no detalhe, tá? E aqui fica já o dividend yield atual aqui da carteira do Útil 11, na faixa aqui dos 5,46%, 5,5% basicamente. Então, esse aqui já é um ponto de atenção, tá? Eu não sei aí do outro lado a sua opinião sobre isso, comenta para mim, mas eu esperava que teria um dividend yield um pouco maior, tá? Mas eu esperava assim de achismo, não tinha uma conta feita. Isso chama um pouco a atenção porque frente aos concorrentes, de novo, né, o Best 11, depois eu vou comentar bem brevemente, o próprio TIRB 11 ou o Divid 11, eles têm um dividend yield um pouquinho maior. Então, de novo, você não pode comprar um investimento somente pelo dividend yield. Claro que não. Isso aí é a pior coisa que tem. Mas, se o seu objetivo é renda passiva, isso é uma necessidade, isso aqui é um ponto de atenção importante, tá certo? Eles mostram aqui um pouquinho do IBOV e do Útil 11, ok? Acho que ninguém vai criar um ETF pensando em longo prazo, uma renda passiva que não bata o IBOV, por isso que eu trouxe essas comparações com o próprio IDIV. E aqui tem um pouquinho só do índice em relação do ETF, né? Que pega aqui o Útil da B3. Eu trouxe aqui também a página oficial, só para você, caso queira pesquisar aí depois, alguns detalhes mais específicos. Mas aqui de forma bem geral, a gente tem aqui o desempenho médio das ações mais negociadas e representativas de energia elétrica, água, saneamento e gás. A gente tem justamente esse setor da utilidade pública e ficam aqui de fora, tem um certo filtro, algumas empresas especiais, recuperação judicial, uma questão aqui de valor de mercado também e assim por diante, tá certo? Então você precisa ter no mínimo aqui um índice de negociabilidade bem relevante,
ter uma presença em pregão bem considerável e ser de utilidade pública. Eles trazem aqui um pouquinho da revisão, ou seja, rebalanceamento quadrimestral que acontece naquela carteira. E aqui a gente tem as maiores posições, pelo menos o top 10 aqui mais recente. Já vamos dar uma olhadinha nesses stickers. Mas é aquilo que a gente já espera, né? Muita energia elétrica, saneamento também e assim por diante. Então aqui eles trazem um pouquinho dos benefícios. Esse aqui é um material publicitário lá da Investo, tá no site deles. Trazem aqui a questão da renda passiva, previsibilidade aí dos dividendos mensais. Você vai ter aqui menos susto, mais equilíbrio, porque a demanda tende a ser muito constante. E você tem aqui um ticker para pegar aquele setor inteiro. Nesse sentido, você tem uma diversificação de um setor concentrado dentro de uma única moeda, mas sim, você está diversificado nessa exposição, caso esse seja o seu desejo, tá? E claro, você tem aqui um histórico de retornos consistentes. Já vamos ver na prática. Eles mostram um pouquinho aqui de como o útil 11 bateu o Ibovespa e ainda trazem a questão das janelas móveis um em cima do outro. Vou trazer as janelas móveis no detalhe daqui a pouco do útil 11, mas já fica aqui a pré-análise, né? A gente percebe aqui que a linha mais azulzinha aqui dos retornos de janelas móveis é dele. A gente percebe que ela é ou maior ou ela tende a ser um pouco mais suavizada, ela cai menos, vamos dizer assim, do que o Ibov. E ela tem aqui retornos um pouco maiores nas janelas de bull market, vamos dizer assim, e novamente ela tendeu a ser pior aqui nos bear markets. De novo, empresas com uma demanda um pouco mais constante e aí serviços quase que essenciais. Vamos botar aqui nos termos mais chulos para arredondar os conceitos. Então, de forma geral, essa é a parte que você deixa o like e se inscreve no canal, porque ninguém traz vídeos de forma tão objetiva e respeitando o seu tempo como eu faço, hein? E você ajuda demais a gente, viu? Então, o TLL, que é o famoso útil 11, está aqui cotado a R$102 nesse momento, patrimônio líquido de 3 milhões, ele acabou de ser lançado. Então, é um ETF muito novo, tá? Aqui já vai aqueles cuidados que eu sempre ressalto. Você não precisa comprar ETF no primeiro dia que ele foi lançado, no segundo dia que ele foi lançado. Cara, você pode esperar um pouquinho, esperar pegar a liquidez, dar uma analisada com calma. Quando o ETF é lançado, você não pode correr com urgência para comprar ele, tá? Eu sempre falo, quem trabalha com urgência é SAMU, bombeiro e polícia. Esses são serviços de urgência e emergência. Nós, como investidores, temos que fazer as coisas de forma calculada, projetada, com calma, para avaliar se são boas escolhas. Bastante coisa que a gente já viu e já falou. E aqui tem basicamente resumão, tá? Então, o Tio 11 com basicamente 21 ativos. Ó, até não falei direito, mas são 21 ativos de 19 empresas diferentes, tá certo? Tá aqui com SPL de 3 milhões. Começando agora, foi lançado faz 2, 3 dias. E a taxa é de 0,50% ao ano, super em linha com o que a gente já tem hoje no mercado, tá? Acho que agora a gente vai começar a ter, vamos dizer assim, esse teto da taxa de 0,50% ao ano dos ETFs que pagam dividendos, e daqui a pouquinho vai surgir alguém que vai ser 0,40, depois 0,35, depois 0,30 e assim por diante, tá? É a concorrência que vai trazer essa taxa para baixo. Rebalanceamento quadrimestral e não tem exposição cambial, então você está exposto aqui a ações brasileiras e, enfim, em reais, né? Cotação em reais brasileiros. Aqui o imposto de renda fica com 15% no seu ganho de capital das cotas e também 15% de imposto de renda retido sobre os dividendos automaticamente na hora que eles são pagos, tá? E que muita gente não gosta disso, eu também não gosto de pagar imposto, mas é a regra, é assim que funciona e fora do Brasil e existem alguns casos que é até maior, 30% de imposto sobre dividendos. Mas claro, se você não tem esse objetivo, essa necessidade da renda passiva, ETFs que reinvestem os dividendos são mais eficientes. Aí você tem que ver qual que é o seu objetivo, se é mais crescimento ou mais renda passiva, tá? E comenta aí para mim embaixo o que você acha, o que você prefere mesmo para sua carteira. Então a gente tem os principais ativos, de novo aqui, ó, Sabesp com quase 20%, peso relevante aqui para Sabesp, tá? Como é uma coisa mais concentrada, isso aqui é mais comum, a gente ter ativos com um peso um pouco maior na carteira, mas ainda assim você consegue ter uma diversificação. 20% é até bastante assim, na minha opinião, tá? Mas já que a proposta não é ser totalmente neutro e totalmente amplo, você consegue e você acaba tendo um pouco dessa exposição mais pesada em algumas empresas, né? Lógico que isso aqui vai mudando com o tempo, mas nesse momento essa aqui é a foto. Eletrobras aqui com quase 18% também relevante, Equatorial com 12%, Eneva com quase 8%, Semig aqui com 5,5%, Copel com 5,5%, e aqui a gente tem as outras, que tem dois tickers da Copel, né? Daria para somar, mas não vai passar de 20%, por exemplo, tá? E aqui a gente tem as outras empresas principais aqui, só para demonstrar um pouquinho da diversificação efetiva. E claro, se o seu objetivo efetivamente é ter atualizações de mercado com carteiras recomendadas de bônus, tem nossa comunidade de análises recorrentes, você virar membro,
tanto para quem busca crescimento de patrimônio, quanto para quem busca renda passiva. Então acesse os links da descrição para você saber muito mais. Bom, e aqui eu trouxe o útil 11 de forma simulada, não é exatamente igual, porque eu puxei o índice da B3 em relação ao útil 11 simulado, tá bom? De novo, não é a mesma coisa, e eu coloquei ele aqui ao lado do IDIV e também do IBOV. E o que é interessante, que a gente percebe já de cara, é que frente ao IBOV, ele realmente bateu, já é esperado, estava no material publicitário, mas em relação ao IDIV, ele também bateu. Notem que interessante. Então o útil 11 vem tendo aqui um resultado, eu peguei aqui, cara, eu puxei lá de 2011, tá bom? Tirei aqui esse bad tick do início, basicamente peguei aqui lá de 2011. Vocês sabem, né, que pouco importa o percentual exato que deu ali, né? Nosso maior interesse aqui é analisar as janelas móveis, um pouquinho da correlação e também a questão aqui da indexação dos ativos. Então, olhando aqui em termos de janelas móveis, que a gente tem aqui o ROC desse gráfico semanal, a gente pega aqui 50 períodos, basicamente é um ano das janelas móveis, né? O pessoal da Investo trouxe no estudo do material publicitário janelas móveis de 5 anos, excelente, mas vamos olhar aqui de um ano e um pouquinho mais na mão, tá? Só para pegar aqui um parâmetro mais facilitado. Então, em anos muito ruins, ele chegou a cair aqui 25, 26%, ou então 20%, tá? Foram anos piores aqui do índice. A gente sabe que o índice não é igual ao ETF, mas assim, pessoal, isso aqui é a aproximação mais prática que eu consigo trazer aqui para vocês, de forma assim rápida e instantânea. E a gente teve aqui outros resultados quando foram negativos aqui na faixa dos 12%, ou então caindo aqui, cara, menos de 10%. Então, resultados quando foram negativos foram muito tranquilos em janelas de um ano. A gente teve aqui outliers na faixa aqui de 100% em um ano, praticamente 70%, 75% aqui quase num ano também. Ok, você não pode considerar isso aqui como realidade recorrente, mas a gente viu aqui em diversas janelas na faixa dos 30% de rentabilidade em um ano, tá? Ou então aqui dos 25% e claro, ou várias outras janelinhas menores. É lógico que você não vai considerar que resultados passados vão se repetir, mas a gente entende que existe aqui uma rentabilidade superior, muito maior e muito mais frequente do que a inferior. Tá? Aquela história, quando ele sobe bastante, quando cai, ele cai pouco, e ele tende a subir mais do que quando cai. Você me entendeu? Quais os pontos de atenção que a gente precisa aqui olhar para o útil 11? Primeiro de tudo, correlação gigantesca com o próprio IDIV e com o próprio IBOV. Por quê? Porque várias dessas empresas, elas estão ou inseridas em mais índices, ou então elas estão, de certa forma, correlacionadas daquele mercado como um todo, que é o mercado brasileiro, principalmente de empresas grandes, que devem estar no IBOV também. A maioria ali que está no útil 11 deve estar no IBOV também, tá? E várias também no IDIV. E se não estão lá, pelo menos estão por correlação. Então o que você tem que tomar um certo cuidado? Pô, Anthony, eu comprei o TLL11 porque eu decidi, porque eu quis, porque, enfim, a minha estratégia de investimentos é essa, mas eu também tenho, sei lá, Dívida 11, ou então IBOV para acumulação e crescimento, ou então os outros ETFs TIRB11, NDIV11, os concorrentes, né, que também pagam dividendos. Cara, se você faz isso, você precisa tomar um certo cuidado com a sobreposição e a alta correlação desses ativos. Por que eu digo isso sempre? É um ponto de atenção, né? Não adianta você falar assim, vou comprar mais para diversificar, porque daí eu vou ganhar dividendos um pouquinho de cada e eu vou somar aqui, vai me dar um valor bom no mês. Cara, o que você tem que entender é, se esses ativos todos são correlacionados, quando houver uma crise, e é natural que as crises acontecem, a gente viu aqui a mais recente, as coisas caem, vai cair tudo junto, tá? Cara, olha aqui, ó, foi o caso aqui de 2020. Cara, caíram os 3 juntos. Então, se você tem os 3, é uma escolha sua, mas faça com consciência, porque existe correlação. Eles vão cair todos juntos. Da mesma forma que agora, por exemplo, todos deram uma pernadinha de alta aqui, todos deram uma subidinha, você ganhou em todas as pontas. Mas a gente tem que olhar para a gestão de risco, né, por caso das coisas darem errado. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso, tá certo? Primeiro ponto, então, correlação entre o útil 11 aqui e também com os diversos outros ETFs aí de ações brasileiras que pagam ou que nem pagam dividendos, mas que tem aí essa correlação, tá certo? Outro ponto de atenção, tá? Se você não busca renda passiva, esse é um ETF que vai pagar dividendos, mas você sempre vai ter 15% aí retido na fonte de imposto, tá? É assim que funciona a legislação brasileira. Se fosse eu isentava, mas assim, galera, não sou eu, né? Então não dá. Essa simulação que eu trouxe aqui do índice, ele é um índice de retorno total.
Então o que a gente está vendo aqui é todos os índices, ou praticamente todos os ETFs, porém aqui com os dividendos reinvestidos automaticamente, tá? Essa aqui é a grande ideia, é a grande sacada de você olhar um índice, principalmente simulado para trás. Mas na prática ele vai render menos do que o índice de retorno total, porque você vai ter aqui os 15% de imposto de renda retido na fonte. Porém, a gente está vendo que ele teve sim um baita resultado, inclusive quando a gente indexa aqui e compara ele com os outros dois caras, né? Tanto com o IDIV quanto com o IBOV, tá certo? Então, para você que não lembra, eu fiz aqui a indexação do UTIL 11. O que é UTIL 11 simulado, né? De novo, pessoal, vocês me entenderam? Só você dividir aqui o ativo de cima por o de baixo, o que acontece? A linha que for gerada, se ela estiver subindo, quer dizer que o ativo de cima está se valorizando mais do que o de baixo. Se a linha estiver caindo, quer dizer que o de baixo está se valorizando mais do que o de cima, ou então caindo menos. Tirar aqui a janela móvel. Então o que a gente percebe aqui olhando a indexação do UTIL 11 versus o IBOV ou então versus o IDIV? Notem que essa linha aqui, azul, em relação ao IBOV, ela subiu muito mais do que em relação ao IDIV. O que isso aqui quer dizer na prática? Que em relação ao IBOV, o UTIL 11, com os dividendos reinvestidos nessa simulação dos dados passados do índice que tem ineficiência do imposto de renda, ele subiu muito mais do que o IBOV, tá certo? Em comparação com quanto ele subiu do IDIV. Então ele teve aqui, desde o nosso início aqui da comparação, é sempre bom tirar um pouquinho dos dados, praticamente em quase todas as janelas, uma performance melhor, tanto do que o IBOV quanto do IDIV. Mas do IDIV foi meio no limite, tá certo? Qual que é a grande diferença em relação ao IDIV? O IDIV está pagando mais dividendos em termos anuais, né? Na cotação atual, está na faixa de 7,5, 8, se eu não me engano. Posso estar errado, se eu estiver errado, comenta aí para mim nos comentários, por favor. Porém, tem aquela velha história. Você tem no IDIV uma diversificação um pouco maior, tá? Na faixa de 40, 50 empresas diferentes, e aqui você tem na faixa de 20 tickers aproximadamente. Então, a proposta do UTIL 11 é ter uma certa concentração de ações que não pagam tantos dividendos assim. Aqui são escolhas, é um setor mais concentrado, é uma coisa um pouco mais nichada, mas você teve empresas aqui que, apesar dos dividendos tenderem no médio e longo prazo, teria que fazer um baita estudo, tá? Mas aqui eu vou supor algumas coisas. Por mais que eles tenham dividendos um pouco menores, as empresas crescem mais, porque a gente viu que no acumulado geral, apesar pelo menos nesse momento, né, dos dividendos estarem menores, ela teve aqui uma baita de uma valorização mais relevante do que o próprio IDIV. Então, nesse sentido, você tem meio que o benefício das empresas crescendo, mas não distribuindo tanto. Se o seu objetivo é renda passiva, talvez isso não se encaixe perfeitamente na sua estratégia, mas a tendência é com que essas empresas, esse ETF, corrija melhor com a inflação por conta de não distribuir tanto assim. Aqui eu estou supondo várias coisas e estou simplificando muitos conceitos, tá? De novo, isso aqui é um vídeo do YouTube, não é um curso completo de 8 horas. Outros cuidados que você precisa tomar, se você gostou tanto assim do UTIL 11, ele está praticamente aqui, praticamente não, né? Ele está em topo histórico. Para você que não sabe, eu estou gravando aqui, ó, domingo, 5h30 da tarde. Esse vídeo vai ao ar o mais rápido possível, tá? Não posso perder a minha sequência, tem um desafio, vai dar 1 ano todos os dias sem falhar. Então toma cuidado aqui com o topo histórico, por quê? Os drawdowns às vezes vêm, às vezes as ações corrigem, às vezes o mercado cai, e você precisa estar psicologicamente e financeiramente preparado para isso. Então se você decide comprar esse ativo ou qualquer outro, a melhor estratégia é sempre o DCA, comprar um pouquinho todo mês, fazer preço médio, comprar ali para o médio e longo prazo, para não botar tudo de uma vez agora no topo histórico. Outro ponto aqui de atenção e cuidado, né? Pô, o patrimônio líquido aqui, ele acabou de ser lançado, tá? Cara, tá na faixa dos 3 milhões, então isso aqui é bem pouquinho ainda, faz 1, 2 dias que foi lançado. É bom esperar sempre ter um pouquinho mais de PL, ou então olhar um pouco da liquidez, tá? A gente sabe que os ETFs, eles têm aqui o formador de mercado, ele tem alguém ali que garante ali a liquidez nesses horários aqui do pregão, mas nem sempre você está pegando spread mínimo. Isso aqui é uma situação um pouquinho mais complexa que eu vou começar a abordar naquela série de vídeos que eu vou fazer, ResultaCast e gestoras, tá? Inclusive, a Investo, se não me engano, vai ser a segunda a ser convidada aqui a, enfim, participar da conversa, da entrevista, tá bom? E por último, novamente, você vai estar focado num setor específico da economia aqui do Brasil. É um setor perene? É, mas é um setor que está apenas exposto aí ao real brasileiro e ações nacionais. Então você tem aqui uma diversificação dentro de um setor meio que concentrado. Se você só tem esse ETF único na sua carteira, é muito concentrado, não dá para considerar ele como uma diversificação tão ampla ou tão neutra. É ideal você ver aí outras opções para complementar, para você não ficar só focado
nesses ativos ou então na moeda do real brasileiro. Então comenta aí o que você achou aqui do TLL11, o TIL 11, né? Você me entendeu? E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre essa série que eu vou fazer com as gestoras, para você mandar a sua pergunta para as gestoras diferentes, que eu vou fazer elas em vídeo, tá aqui recomendado nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.